João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados deste Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Olá, Obrigado por estarem aqui. Rui, começando pelo relatório de hoje da Comissão Europeia e também pela visita do Ministro da Economia da Alemanha, com elogios a Portugal, das duas partes. Portugal continua aqui a fazer bem o papel de bom aluno neste processo de ajustamento. Boa noite. Portugal está a fazer o papel de bom aluno. Não continua porque, enfim, houve uma década, já lá vão muitos anos, que tínhamos o aluno exemplar e depois perdemos muito essa característica. E ela pode ser relevante porque sugere às empresas que somos de confiança. E só menos isso já abrir alguma coisa já é bom. Os indicadores que têm havido a semana foi particularmente simpático. Começou com o Moody's na segunda-feira. O Deutsche Bank ontem anunciou que a recessão este ano deveria ser menor do que aquilo que era estimado por todos os indicadores até agora, que era a OCDE é 3,2, a Comissão Europeia troca 3,3, o Governo começou por 3,3 no retificativo e passado 3 semanas mudou para 3%. O Deutsche Bank ontem sugeriu que poderia ser uma recessão de 2,6. Ou seja, isso são apenas indicadores, mas são positivos. Mas aquilo peço desculpa, aquilo que ressalta nos últimos relatórios, seja do Banco de Portugal, também da Moody's e hoje da Comissão Europeia, é que Portugal está de facto a fazer o trabalho de casa, aquilo que pode controlar, mas tem grande parte dos riscos associados ao que vai acontecer na conjuntura europeia. É a pior situação possível para Portugal. Não é pior. A pior era se não fizesse o que devia ter feito. Agora, o exterior não depende de nós. Se o que nós temos que fazer fizermos, já é importante para os portugueses, porque ajustamos a trajetória que estávamos a ter. A partir daí, o mundo vai evoluir, como terá que o fazer, e nós temos que nos ajustar. Reparemos que Portugal, em termos, por exemplo, de comparação com o produto interno bruto alemão, significa 6 a 7%. Portanto, nós somos pequenos. Hoje esteve aqui o ministro alemão da Economia e ele relevou três coisas, ou pelo menos três observações que podemos reter. A primeira é que veio apoiar as exportações portuguesas, que é de facto onde nós estamos a ter um bom resultado, e particularmente as alemãs, que é o nosso segundo maior mercado de destino, e aquele onde nós criamos mais valor, cerca de 16%. Depois também o consenso político e social. Aliás, o relatório da Comissão Europeia também relevava isso, o consenso entre o Governo, os partidos e os sindicatos. E, finalmente, apoiar o crescimento. Aqui está, digamos, a trilogia que nós temos que fazer para poder ultrapassar, que é o crescimento económico, que é a solidariedade e é, de facto, a mudança do paradigma de crescimento para o consumo em bens e serviços de base doméstica para aqueles bens que concorrem internacionalmente, que são os bens transacionais, ou seja, os bens que nós exportamos. João Cantigas Esteves, apesar dos elogios, a Comissão Europeia identifica aqui uma série de fragilidades e de reformas ainda por fazer na economia portuguesa. Identifica, sobretudo, poucos progressos na abertura do mercado das telecomunicações, por exemplo, ou outros mercados como a habitação. São fragilidades ainda que tardam em ser reformadas? Temos que concordar que esse tipo de reformas, que apesar de terem sido anunciadas e apesar de estarem, inclusive, no plano da ciência financeira, de facto seria bem melhor e positivo que pudessem andar mais depressa. Eu acho que aqui releva uma questão um pouco mais antiga, que é a nossa forma de legislar, a nossa forma de decidir, é muito complexa, há várias etapas, há vários processos e, efetivamente, entre a decisão e depois os seus efeitos são complicados. E temos que reconhecer que, efetivamente, apesar de estarem identificadas e, de uma forma geral, bem identificadas, direi mesmo, que tem a ver genericamente com termos uma economia mais aberta, mais flexível, que passa naturalmente por essas áreas, mas eu salientaria a questão da concorrência. Penso que é um problema muito importante a nível de Portugal. Nós temos um histórico em que sabemos que nem sempre nos empenhamos de forma decisiva naquilo que é ter uma economia mais competitiva, mais aberta, para fazer face, nomeadamente, ao exterior.
E também realmente partilho que essa área genérica da concorrência, da abertura de vários setores da economia é preciso e é bem melhor. Lá está, para termos uma economia mais robusta, sólida a médio prazo, isso vai ser muito importante. Porque isto ainda é um entrave ao investimento estrangeiro. É, claramente, ou seja, quando os investidores olham para Portugal, já sabemos que, enfim, gosta ou não se gosta, ache-se bem ou ache-se mal. Obviamente que a decisão de investimentos passa por 3 ou 4 variáveis que são bem conhecidas. Basicamente a flexibilidade e as regras de jogo. Temos, digamos, um terreno nivelado de forma igual para todos os players, para todos os participantes. E, efetivamente, o nosso país, talvez também, porque, enfim, realmente é uma economia relativamente pequena, tem havido, ao longo dos tempos, setores onde, efetivamente, as leis da concorrência, vai lá, aquela concorrência que cria iniciativa, que traz a prazo crescimento e emprego, enfim, em alguns setores não está, de facto, muito presente. Portanto, eu tendo a concordar que, estando a parte orçamental, estando com as decisões realmente em ordem, era muito importante, sobretudo quando pensamos na tal dinâmica do eventual, do potencial crescimento, passe muito por aí, por atrair, efetivamente, capital estrangeiro. Agora, eu estou muito de acordo também que, neste momento, enfim, ainda há muito para fazer, há alguma coisa que está feita, enfim, é naturalmente positivo termos aqui, além, alguns sinais interessantes, que vão havendo, mesmo até em termos orçamentais. Se olharmos bem para o orçamento, verificamos que as despesas com o pessoal caíram, a questão de serviços também caiu, os impostos, alguns caíram, mas se calhar nem é mau, refiro-me ao imposto automóvel, ao imposto sobre produtos petrolíferos, que de certa forma também tem a ver com a balança de pagamentos. E depois, a nível europeu, há de facto problemas complicados, a Espanha, naturalmente, a Grécia também, enfim, está nesta período de transição, mas julgo que há aqui vários aspectos que eu, para concluir, acrescentava. Um é o introduzir do tema do crescimento. Eu penso que, eu tenho muitas dúvidas como é que isso pode ser feito, enfim, no concreto, no dia-a-dia, ainda estamos com expectativa de ver o que é que vai acontecer, mas temos que reconhecer que uma coisa é um analista ou até um economista, outra coisa é o presidente da segunda economia do euro pôr em cima da mesa a temática do crescimento. Portanto, nós vamos aguardar com expectativa que ele efetivamente consiga explicar o que é que ele quer dizer. E traduzir isto em medidas Exatamente. concretas. Eu confesso que acho muito difícil, porque infelizmente muitos países da Europa, durante anos, criaram muitos desequilíbrios nas suas economias. Por outro lado, não há dinheiro, mas enfim, quando um presidente, um país como a França, põe isso em cima da mesa, vamos com expectativa a aguardar e de alguma forma alargar o debate e até, repito, curioso em ver exatamente o que é que isso quer dizer. O segundo aspecto, dentro desta turbulência toda, também foi um consenso cada vez mais alargado, até em termos políticos, há a ideia que, de facto, é importantíssimo estar no euro, mesmo um país como a Grécia. Vemos que, em termos políticos, aquela sondagem de 80% dos gregos quererem ficar no euro e, inclusive, os países, os partidos, digamos assim, mais extremistas, também já reafirmaram essa ideia e penso que isso é um bom princípio, finalmente haver aqui um consenso e colocar de lado, pelo menos como uma primeira solução, como foi durante muito tempo, a questão do euro. Portanto, o euro, aparentemente, hoje começa a haver um consenso muito alargado, que é muito importante que se mantenha, mesmo em países como a Grécia. Portanto, enfim, há aqui alguns sinais, mas há que continuar a trabalhar. Mas nota-se, Rui, que o discurso europeu começa a mudar, até por esta decisão hoje de Espanha ter mais tempo para atingir as metas. A Europa está menos intransigente. Eu penso que não está a mudar. Eu recordo-me que desde a primeira hora nós tínhamos o Pacto para a Competitividade. E o Pacto para a Competitividade é o melhor processo de crescimento. Que nós podemos induzir a economia a crescer de duas formas. Ou baseado no investimento público ou mesmo privado, mas suportado no endividamento. Digamos, e mais cedo ou mais tarde vamos ter que o pagar. Ou então ela pode crescer baseado em eu fazer melhor do que os outros. E aí vai, digamos, a emergência da competitividade que vai dar, no fundo, às exportações. Sabendo que o mundo é o que nós temos, a Lua ainda não consome e por aí fora, nós temos que descobrir que produtos podemos vender melhor que os outros. Portanto, e essa é algo que não se faz num ano nem dois. O ganho de competitividade de Portugal pode passar, ou terá de passar, por uma redução dos salários? Tem-se falado muito nos últimos dias, até com esta visita da Troika, da possibilidade de haver aqui uma redução do nível salarial. Esse é o imediato. Ele passa por duas coisas, ou pela produtividade, ou pela redução dos preços, digamos, dos custos por unidade produzida. É a mesma forma, eu se vou vender um ramo de flores, eu posso tentar vender por 10 euros. Se a pessoa não comprar por 10,
eu tenho que, ou ponho flores diferentes no ramo, ou reduzo o preço das flores, do ramo de flores. E não temos nada que fazer, porque nós não podemos obrigar as outras economias, outros povos, a comprar aquilo que nós não temos competitividade. Portanto, aí vai o processo que é mais sadio. Repare bem, há 3 anos o indicador das exportações sobre o PIB era cerca de 30%, que era o mesmo indicador de 1985. Ele agora aumentou para 35%. E aumentou baseado em duas questões. A primeira, a redução do PIB, que de facto ele está a reduzir, e a segunda, o aumento das exportações. E já agora, a redução das importações por ausência de consumo forçado, como disse muito bem, por exemplo, a importação de automóveis, televisões e por aí fora. Isto é bom ou mau? A médio prazo isto vai ter resultados positivos. Portanto, no curto prazo ele custa, mas o curto prazo chama-se curto por isso, ele passa. Agora, o importante é nós termos a luz ao fundo do túnel. E já agora, a luz que seja o comboio que vá para lá e não que venha para cá. E o que está a sugerir, no fundo, quem nos empresta de dinheiro, e já agora quem nos empresta é quem o tem, isto é uma verdade lá para Alice, mas é verdade, está animado connosco e começa a considerar comprar dívida pública portuguesa até poderá ser um bom investimento. Porquê? Porque nós temos coesão social, porque nós temos partidos políticos a conversar, que estão a conversar, porque temos sindicatos que estão também a ter bom senso. Repare, mesmo aqueles que não assinaram, não estão na rua. Ou seja, nós estamos a ter a solidariedade e podemos dar esperança a um governo de 1 ano, 2 anos, para ver se isto... E temos sinais de que a Europa vai continuar a apoiar Portugal, se não for possível voltar aos mercados em 2013. Se eu provavelmente pagar, mesmo com haircut, ou seja, com uma redução de 20% a 30%, mas com uma taxa de juros de 10%, que neste momento é a taxa do mercado secundário, é 12%, enfim, é um bom negócio para quem compra a dívida pública. Mesmo considerando que vai perder 30% da dívida. Ou seja, os pressupostos, quem os vê com atenção, percebe o que é que vai acontecer. Ora, já está-se a provisionar nesse sentido. Portanto, e então começam a comprar, não é sem querer, que a nossa dívida, as yields há 10 anos, não tem subido. Enquanto a espanhola subiu e por arrasto leva a italiana. Repare, a espanhola estava com 6,4, a italiana está perto do 6. Mas no início do ano era ao contrário. Estava a italiana já acima do 6 e a espanhola não chegava a 5. Repare, tudo vem do discurso político. O que é que o relatório da Comissão Europeia sugere, por exemplo, para a Espanha? Que seja mais ambicioso nas suas medidas. E duas que se especifica. A primeira é a diminuição dos impostos diretos. Que é a fuga de capital. O que está a acontecer é que a poupança em Espanha baixou 3%. Repare que em Portugal aumentou. A poupança privada em Portugal aumentou 2%, ao contrário de todos os outros países que nós comparamos. Diminuiu 1% na Irlanda, 2% na Itália e 3% em Espanha. E 24% na Grécia. O mesmo que na Argentina. Sim, estamos a e o que é que sugere fazer também? Sugere aumentar os impostos indiretos, que é o IVA. E aqui é uma palavra de esperança para quem mora perto da raia fronteiriça, ou seja, aquelas populações como Porto Alegre, como Viana do Castelo, sei lá, que de facto que têm uma concorrência direta aos produtos espanhóis, o IVA espanhol aumentando, e eles vão ter uma maior competitividade via fiscal de poder fazer. Ou seja, Espanha, segundo dizem os relatórios, houve neste início do mandato Rajoy uma boa restauração no aspecto financeiro, que está a fazê-lo, mas no aspecto económico não está a avançar como poderia ter avançado e como se tinha comprometido a avançar. João Cantigas Esteves, o Rui Moreira de Carvalho levantou aqui a questão das yields, que têm vindo a subir, mas se olharmos para a Alemanha hoje, a yield há 2 anos estava a 0, que mostra que é ainda muito medo por essa Europa fora e por esse mundo fora. É verdade, merece uma longa reflexão e faz pensar muito. E provavelmente dentro do debate que existe muito pela Europa, de facto temos que reconhecer, para além de eventualmente outras questões, a Alemanha, eu quase direi, semeou um pouco esta situação. Isto é, durante anos teve um plano de muita consistência no sentido do reequilíbrio das finanças públicas, teve muitas dificuldades, atravessou-as. Praticamente, não é exagero dizer que quase 15 anos, lá está, daquilo que muitos países vão fazer agora, a Alemanha fez antes, praticamente até o início da grande crise, 2007, 2008.
e neste momento, de facto, começa a recolher um pouco daquilo que semeou. Os salários estiveram congelados, com mais de 10 anos, houve todo um conjunto de esforços. Se olharmos para os números da Alemanha, em termos de crescimento económico, não foi nada extraordinário, muito pelo contrário, durante esse período, que exatamente houve o preparar, lá está, a economia para uma nova etapa. Que é isso que, de alguma forma, muitos países na Europa têm estado um pouquinho renitentes, ou estiveram um pouco renitentes. Porque o que nós precisamos, que já falamos aqui imensas vezes, é, de alguma forma, o modelo económico que tem que ser revisto, que tem que ser reformulado, e daí que é natural que haja aqui alguns acertos, como já trouxemos aqui uma vez, na crise asiática, na famosa crise asiática, tivemos economias que caíram muitíssimo durante alguns anos, durante a crise, mas conseguiram reformular o seu modelo, digamos, reajustar às novas realidades, nomeadamente da globalização. Ora, e essa é uma questão pertinente, o preço do dinheiro. De facto, verificamos que, agora que ficou claro que o risco país continua a existir, mesmo dentro de uma moeda única, é evidentemente que assistimos a esta questão de alguma preocupação, de alguma inquietação, e daí que se concentre na Alemanha todo um conjunto de poupanças, isto é, a Alemanha com facilidade de se financiar, e a preços realmente invejáveis. Isto para a Alemanha significa uma poupança muito grande em termos de juros. E um ganho de competitividade. E um ganho de competitividade, ou seja, porque nós verificamos também, quando olhamos exatamente para a última década, também verificamos que houve um trabalho persistente da Alemanha na competitividade. E aqui temos que alargar o conceito, ou seja, porque nós agora estamos aqui ainda muito a tratar desta nossa crise, e, enfim, já dá muito o que fazer, mas, enfim, não é para trazer já o problema, mas vamos ter que depois tratar dessa questão da própria Europa, face ao mundo que a circunda, face à grande globalização, porque percebemos que houve aqui perdas muito importantes daquilo que era o papel da Europa à escala global e que, de alguma forma, é incontornável. Isto é, efetivamente, as economias emergentes vão continuar, eventualmente pode haver algum abrandamento, isto é, a Europa na economia global vai ter, claramente já tem, vai continuar a ter cada vez um peso menor a uma escala global, obviamente a favor das chamadas economias emergentes. Ora, e essa vai ser uma questão seguinte, que é exatamente como é que nos posicionamos do ponto de vista da competitividade, o que é que vamos querer fazer, como é que vamos trabalhar, digamos assim, com essas economias que passam a ser grandes também. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. Agora, realmente, é extraordinário observar a capacidade com que a Alemanha está e, em contrapartida, os outros países ainda demoram tempo, porque também uma questão desta crise, como vemos, é que as reações dos países foram lentas, enfim, agora mais ou menos começa a haver um consenso muito grande, mas é difícil. Mas, por exemplo, ainda estamos, há pouco já falamos, vamos ver como é que a própria França trata com o seu próprio, com a sua própria situação. As atenções ainda não chegaram aí, não é? Ainda não chegaram a eleições, devo dizer que, como disse, estou com muita expectativa de perceber, embora muito cético, porque a equação não é fácil. Percebe-se que há ali tarefa a fazer na frente do rigor orçamental e da consolidação, na verdade. A parte do crescimento não é nada pacífica, porque o passado, primeiro, provocou os tais desequilíbrios e não há dinheiro. E penso eu que, felizmente, é preciso perceber que algumas das medidas que às vezes se falam são medidas que ainda carecem de alguma maturação e temos que apontar, sobretudo, na questão económica, porque, por vezes, vemos soluções que não deixam de ser mais financeiras, por vezes até mais de engenharia financeira, do que provavelmente de economia. Refiro-me, eventualmente, enfim, à questão dos eurobonds, que se não forem bem tratados, obviamente, não é uma questão económica. É, mais uma vez, uma questão daquelas que tanto se criticavam de engenharia financeira através dos mercados financeiros. E que mais cedo ou mais tarde os investidores vão perceber. Repara, Ruben, só a questão, concluindo esta parte, quem tem o dinheiro não quer perdê-lo. E o que acontece com esta capacidade de financiamento alemã a zero e também a 10 anos, 1,35, o que está a fazer é que quem tem o dinheiro confia que o modelo que nós devemos de seguir é o alemão. Exatamente. Ou seja, aquele que nós criticamos, que está a dar cabo da Europa, que nada, o que está a dizer é que, faz favor, a esses senhores eu empresto. Portanto, enquanto este modelo for vingar, tem que parar de se endividar. Portanto, as linhas estão traçadas, agora compete-nos. Digamos, também não é... Todos os programas têm partes positivas, têm partes negativas. Houve uma reforma que a Comissão também referiu, e aqui não abordamos, que é a redução do tempo de subsídios. Exatamente, que diz que os subsídios em Portugal, em alguns casos, são demasiado longos. Eles começaram por ser 38 meses e passou para 26. E no plano da Troika, que é relevante, o tal documento que foi assinado em maio de 2011, referia que ia passar para 18 meses.
E ele, 18 ou 16, não tenho a certeza. 18 ou 16. 18. E ele continuou, quer dizer, foi reduziu para 26. Mas aí podíamos pôr também, eu acho que não tendo cumprido aí o que estava previsto com a Troika, valeu apenas o acordo com os sindicatos. Porque tudo também tem que ser feito com alguma maleabilidade. Outra notícia simpática que a Comissão também nos dá. E alguma preocupação também na questão social. Não é? Maleabilidade, a preocupação, voltamos à mesma coisa. O que é do curto prazo, amanhã vai ter problemas. Eu prefiro que me digam, e eu sou dos que está abrangido nisso, que não vou ter 13º mês e subido de férias. Não, essa é outra questão. Os próximos 2 anos. Eu penso, já aqui abordamos desde isso, que as contas não batem certo. Ou nós temos um aumento de produtividade significativo, ou nós não vamos ter nunca mais. Mas essa é outra questão. Mas ao menos dizer-me que vou ter daqui 2 anos que não vou ter. Do que me dizerem que vou ter e passado no mês anterior dizer-me, olha, afinal lamentamos, mas correu mal o programa. E ao menos eu ajusto-me, porque o cidadão também tem capacidade de se ajustar. Enorme. Eu vim com 12 anos da África, os meus pratos eram malas e, portanto, nós ajustámos-nos a uma nova realidade. Agora, o que é importante é nós sabermos o que é que vai acontecer. E transparência. A verdade. E saber que estamos a passar de um patamar. No que diz respeito a não termos aqui cumprido com o acordo, a tal passagem de 16 ou 18 para 26, penso que está válido apenas por termos um maior conforto social, ou seja, não termos pessoas na rua a criarem todo o aspecto negativo de carga que Portugal ganharia com isso. Embora tenha que haver contestação, as pessoas têm que fazer vingar a sua opinião. A outra parte positiva é que eles também sugerem que o desemprego este ano fique em 15,1 e para o ano passe para 15, não, este ano fica em 15,5 e para o ano seja 15,1, que já é diferente do relatório da OCDE da semana passada. Bom, venha a verdade e o diga, 15 é muita gente. Enfim, mas é sempre pelo menos a trajetória já dá sinais mais animadores. Rui Moreira de Carvalho, João Cantigas Esteves, muito obrigado pela presença neste closing. Obrigado mais uma vez.